Boa tarde a todos. Eu quero saudar todos os presentes na pessoa do excelentíssimo presidente Mesa, Guilherme Feliciano, excelentíssimo ministro Maurício Godinho Delgado. Há muitas pessoas conhecidas e amigas aqui próximas que eu gostaria de saudar. Isso ficaria um pouco, digamos, pessoal demais e também tomaria um pouco do nosso tempo. Então, fora as pessoas da mesa, saudar o excelentíssimo ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, que é o diretor da escola do TST, da Escola Nacional da Magistratura, a quem eu já louvo de plano pela iniciativa de promover um seminário dessa natureza. É muito significativo que nós estejamos nos 30 anos da Constituição e uma escola da magistratura e um tribunal superior encaminhe, e proponha e hospede esse seminário. Nós vivemos num momento de enormes dúvidas a respeito do futuro do trabalho e também do futuro da Constituição. Então, esses dois temas são temas que nos unem, o tema do mundo do trabalho e o tema da Constituição de 88. Então, nesse sentido, é de se louvar essa iniciativa da escola, uma escola que não se contenta com uma simples, digamos, um simples reproduzir de cursos de aperfeiçoamento, e sim que se abre para as outras profissões jurídicas, para o pessoal interessado, para discutir, eventualmente, essa lei que nos rege, esse ato que há 30 anos nos vincula, que é a Constituição Federal. E não fazemos aqui numa perspectiva celebratória, mas sim numa perspectiva crítica, de compreensão dos desafios e dos riscos que hoje, de certo modo, pairam sobre a Constituição, sobre o mundo do trabalho. A melhor maneira de homenagear um texto é justamente cuidar da sua efetividade. Então, o meu roteiro aqui hoje vai ser falar inicialmente alguns aspectos sobre a Constituinte, sobre a Constituição, e depois o tema que me traz aqui é a questão das normas internacionais e da reforma trabalhista. Bom, a gente pode falar, então, no início, que a Constituição de 88 ela é produto de alguma coisa, ela é produto de um processo. Nenhuma Constituição surge do nada, nenhuma Constituição vem, digamos, por geração espontânea. Constituições são frutos, resultados de processos históricos. Eu proponho nesse nosso roteiro, eu proponho uma primeira pergunta, que é: o que significa uma data? O que significa para nós o 5 de outubro de 88? Uma data tem vários significados. Pensamos nas nossas trajetórias individuais. Nos lembramos de um dia especial, o dia da formatura, um dia do casamento, pensamos no aniversário de um ente querido. As datas são marcas no tempo que nos colocam no curso do tempo. Agora, tem um grande professor de literatura, Alfredo Bose, da USP, que diz: datas são pontas de icebergs. Elas escondem mais do que elas mostram. As datas, na verdade, são, de certo modo, símbolos arbitrários no tempo. Então, o 5 de outubro nos mostra alguma coisa, sabemos que nesse dia foi promulgada a Constituição, mas nos, digamos, vela para todo o trabalho que se fez até chegar nela. Então, eu separei aqui algumas imagens que a gente vai ver muito rapidamente para mostrar que o 5 de outubro de 88 veio porque houve muitas demandas por participação, por reconhecimento, por igualdade, por inclusão. E o meu ponto vai ser aqui, exatamente, de tentar marcar a centralidade do mundo do trabalho e dos atores sociais ligados ao trabalho na Constituinte e na Constituição que resulta dessa Constituinte. Então, aqui tem uma foto que eu gosto muito, que é uma foto tirada, na verdade, num pátio que fica contíguo à secretaria uma secretaria municipal em São Bernardo do Campo, onde havia uma grande luta sindical nessa época. Mas ela é interessante, porque ela mostra alguns trabalhadores organizados e eles escrevem a palavra democracia. É interessante isso, porque isso nos mostra o quê? Essas lutas de vários atores sociais, da sociedade civil, dos sindicatos, ela se iniciou como luta por melhores condições de trabalho. Havia uma inflação subindo, não havia nenhum mecanismo de correção dos salários no final dos anos 70, então era natural que os sindicatos postulassem o quê? Postulassem melhorias salariais. Postularam isso, mas logo perceberam que tinham que postular algo mais, que tinham que postular democracia, que só conseguiriam ser atores sociais efetivos
e influir no mundo do trabalho se vivessem numa sociedade democrática. Então, escrevem, digamos, com seus próprios corpos, essa palavra democracia por cima de um símbolo, de um logradouro público. Eu acho um símbolo interessante dessas lutas. Aqui eu gosto muito dessa foto, inclusive seria uma foto impossível hoje, né? Hoje nós temos os palácios da República todos cercados, todos muito protegidos. Isso aqui é no dia 15 de janeiro de 85, quando foi a eleição do então presidente da República, Tancredo Neves, que foi presidente eleito, foi eleito por um pleito indireto, mas percebam a mobilização em torno do Congresso Nacional. As rampas estão ocupadas, há alguns carros que vendem ali alguns produtos, ou seja, é um dia, digamos, meio cívico na capital federal, e a cúpula do Senado está também tomada por pessoas. Essa foto é um pouco, de certo modo, um pouco símbolo também do que foi o processo constituinte. Existem muitas imagens similares do processo constituinte que envolvem grupos, pessoas que reivindicavam, postulantes a novos direitos, que, de certo modo, tomaram posse desse prédio, que é o Congresso Nacional. Aí nós já passamos para uma segunda parte, que é, depois que foi obtida essa vitória da redemocratização e da convocação de uma Assembleia Constituinte, a pergunta é, como será essa Constituinte? Quem vai escrever esse novo texto? E nós sabemos que, pela história, que os setores que mais procuraram convocar uma Constituinte saíram, de certo modo, derrotados nisso, porque a Constituinte foi congressual. O Congresso Nacional, eleito em 86, foi eleito com poderes constituintes. O que é interessante, e que eu, inclusive, discordo de uma certa parcela de historiadores que acham que ali houve uma oportunidade perdida, o que houve ali foi, na verdade, uma grande mobilização social. Toda aquela energia desses movimentos que surgiram no final da década de 70, depois vieram postulando o movimento das diretas já, que foi algo muito importante também, que, digamos, congregou muitos setores da sociedade civil, setores ligados à Igreja Católica, setores ligados a sindicatos, setores ligados ao movimento negro, ao movimento feminista. Tudo isso vai surgindo naquele momento. Então, esse final de 70, início de 80, é um período muito, digamos, é um período muito caudaloso da história, um período muito vivo da história brasileira. Alguns cientistas políticos classificam esse período de 78 a 88 como um período da descoberta da política ou da redescoberta da política. E isso se reflete, digamos que essa energia se reflete no nosso Congresso Constituinte. Então, aqui nós temos uma foto também, bastante similar àquela, né? Vou fazer uma comparação, é muito parecida, mas essa é mais específica, porque essa já é de uma manifestação em prol de direitos na Constituinte. Isso aqui foi um dia em que vários movimentos sindicais se uniram e foram até o gramado do Congresso para fazer reivindicações voltadas ao seu, digamos, ao seu campo. Nós temos várias fotos similares. Eu gosto desse conjunto de fotos, que são fotos ligadas a emendas populares. Ali na foto de cima, nós vemos o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, e um dos relatores adjuntos, que era o então senador Fernando Henrique Cardoso, recebendo sugestões de Dom Luciano Mendes de Almeida, que era o secretário-geral da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, naquele momento. Essa já foi mais uma vitória da sociedade na Constituinte, que é a possibilidade de apresentar emendas populares. Havia um movimento chamado Movimento pela Participação Popular na Constituinte. E esse movimento conseguiu não só colocar a iniciativa de projetos de lei na Constituição, como conseguiu ele próprio participar da Constituinte, por meio dessa mobilização de emendas populares. Ali é o Ulisses Guimarães recebendo um grupo de crianças que estavam trazendo emendas voltadas à proteção da infância e da adolescência pelas entidades representativas da sociedade. Aqui nós vemos essa mesma foto mostrando as crianças, digamos, ostentando as letras da justiça. E o que simbolicamente essas fotos nos mostram? Elas nos mostram uma sociedade que estava investindo, digamos assim, no processo constituinte. E que muito desse investimento decorria de uma mobilização
dos atores sociais ligados ao mundo do trabalho. Tanto trabalhadores, claro, com maior protagonismo, quanto também grupos de empresários, que também se organizaram, e havia várias visões diferentes sobre o que deveria ser a Constituição, mas também influenciaram no processo constituinte. Então, aqui a gente percebe uma visão de futuro, né? As crianças aí têm uma simbologia muito clara, no sentido de uma ruptura para a construção de um tempo melhor, de um tempo, digamos, mais acolhedor, mais emancipatório, mais libertador, mais includente. A gente poderia, existem várias outras imagens desse período, todas de fácil acesso, que mostram a participação dos índios, mostram a participação de setores do movimento negro, das mulheres na Constituinte, e de vários grupos que estavam interessados em influir no processo constituinte. Aqui, um deles essa é a subcomissão de negros, índios e minorias, uma subcomissão que foi muito ativa. É interessante, eu gosto de ler também, além da foto, que é uma foto muito expressiva, né, que é uma comissão, uma sala de uma comissão, aí do anexo 2 da Câmara, repleta de representantes indígenas, e eu gosto da faixa que nós vemos lá no fundo. Constituição, queremos nossos direitos, não aculturação. Ou seja, um convite a um protagonismo. E, de fato, o capítulo relacionado à tutela dos povos indígenas da Constituição ele foi muito diferente de toda a tradição constitucional brasileira de assimilação e de aculturação. São fotos exemplificativas de que, 30 anos depois, de um processo social, digamos, pulsante, de um processo social plural, com participação de muitas forças ligadas ao mundo do trabalho. Aqui eu passo rapidamente, porque isso tem muito a ver com o nosso tema, para um terceiro momento dessa nossa fala, que é o momento de considerar a existência de uma crise constitucional, que é que nós vivemos hoje ainda, de certo modo, as consequências de uma crise constitucional. Desde 2013, com muitas manifestações de rua, até 2014, com um pleito eleitoral muito confuso, até 2016, com um impeachment muito controvertido, e nós temos, para o que nos interessa, 2017. Nós temos a aprovação de uma lei, a 13467, que é uma lei que, por mais que seja uma lei ordinária, no meu entendimento, um dos maiores ataques feitos à Constituição Federal em relação aos direitos sociais. Obviamente, ninguém afasta a necessidade de modernização do texto, a necessidade de modernização da legislação trabalhista, mas a forma e o conteúdo do texto nos trazem uma verdadeira, digamos, um abandono dos princípios que informam a Constituição, do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana, isso quanto ao conteúdo e quanto à forma. Uma lei feita sem interlocução com a sociedade como um todo. Uma lei aprovada com pressa. Uma lei em que o Senado sequer modificou um artigo dos mais de 100 enviados e aprovados pela Câmara, também com uma certa pressa. Então, nós paramos para pensar, é evidente que, junto com a emenda constitucional 95, que é do teto de gastos, a Lei 13.467 representa o maior desafio enfrentado até hoje pela Constituição de 88, porque ela significa uma reescrita do artigo 7º, uma reescrita do artigo 8º, e nós sabemos o que é uma Constituição. Uma Constituição é um texto, é um documento que é vivo. E, muitas vezes, se consegue alterar o texto da Constituição sem fazer uma modificação formal. É o que aconteceu aqui. A redefinição tão radical de direitos, a transformação, digamos, tão radical, a anulação de garantias como acesso à justiça, a proteção à saúde e segurança do trabalhador, vários outros princípios que estão na Lei 13.467, elas conduzem a um quadro que eu gostaria de chamar de um quadro desconstituinte, ou seja, um quadro que esvazia o conteúdo da Constituição, dificulta sua aplicação, impede sua vigência plena. E, dessa maneira, representa, para nós, que somos atores ligados ao mundo do trabalho, representa para nós um grande desafio. Porque eu sempre, quando eu falo desse tema, eu costumo dizer, quando sou convidado a dialogar, assim como estou dialogando com todos aqui, que eu não gosto de fazer
digamos, uma abordagem muito tétrica, pessimista ou nefasta. Eu acho que nós sempre temos que encontrar alternativas. Uma coisa que é muito interessante no sistema do direito, nas constituições democráticas, é que elas sempre são expressões textuais. Um texto só existe no contexto de aplicação, de disputa. E esse contexto de aplicação de disputa sempre exige recurso a outros textos legais, outros textos, um texto supralegal, como a Constituição, textos doutrinários e, especialmente para nós, textos internacionais. Então, um momento, eu gostei muito que a organização do evento teve essa, digamos, essa perspectiva de ver, de associar a Constituição da República com as normas internacionais. O que as normas internacionais têm para nos dizer a respeito desse quadro? Eu sempre entendo que, ao invés de simplesmente lamentar o ocorrido, simplesmente fazer uma postura crítica em relação à reforma, nós temos que fazer saber o que fazer com ela, encontrar alternativas que sempre protejam a Constituição. O constituinte originário sempre procura mecanismos de proteção. Toda a Constituição quer durar, toda a Constituição quer viger no tempo, quer reger a vida de várias gerações. O Constituinte quer que sua obra dure, sua assinatura está ao final. Então, digamos, a realização do Constituinte originário é a perenidade, no sentido de um texto que continue a, sucessivamente, reger gerações e mais gerações. Então, exatamente por conta disso, o Constituinte estabeleceu várias formas de proteção do seu próprio texto. A reforma constitucional é mais difícil que a reforma ordinária da legislação. Alguns tópicos não podem sequer ser objeto de reforma constitucional. Existe todo um procedimento para se alterar a Constituição. E, especialmente, existe toda uma relação das normas constitucionais com outros ordenamentos. Esse ano de 88 é um ano também, é um período de expansão do sistema internacional, e a Constituição reflete isso. Então, eu gostaria agora, só fazendo uma rápida síntese, dizer, eu gosto dessa expressão da necessidade de um constitucionalismo de combate. Ou seja, nos nossos processos, nas nossas ações, nas nossas discussões, é sempre o momento de ativar os princípios e regras da Constituição da República, que dizem respeito exatamente à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho, à necessidade de diminuição de desigualdades, ao comando de não discriminação. Todas essas normas, a proteção do meio ambiente de trabalho, são comandos constitucionais que chegam até nós. E, com eles, temos que fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa também no plano institucional é esse segundo tópico que eu insiro aqui, que é a defesa da competência plena da Justiça do Trabalho e das prerrogativas do Ministério Público do Trabalho. Digamos, acompanhando essa reforma trabalhista, vemos um movimento de restrição das competências da Justiça do Trabalho, que é algo que vai contra o espírito da Constituição. 88 já ampliou as competências da Justiça do Trabalho. A emenda 45, em 2004, ampliou ainda mais. Obviamente, se reconhece aí a necessidade de tudo aquilo que envolve conflitos ligados ao mundo do trabalho ser entregue ao órgão especializado, ao órgão, digamos, que historicamente cuida dessas matérias. E vemos essa reversão em 2017. O Supremo Tribunal Federal, com um movimento de limitar as competências da Justiça do Trabalho, um movimento pouco fundamentado, um movimento que parece embalado por uma agenda puramente econômica, em que o mercado, de certo modo, tem um certo protagonismo. Nós temos que lutar contra isso, porque democracia não precisa apenas de participação política, não precisa apenas de engajamento pessoal, democracia precisa de instituições. Quando essas instituições são atacadas, quando essas instituições, digamos, na sua essência, no seu âmago, essas instituições são diminuídas, se diminui a democracia. Se diminui especialmente a centralidade do mundo do trabalho na Constituição. Por isso que é importante sempre lutar de todas as formas possíveis pela integridade da atuação de todos esses órgãos voltados à consecução dos objetivos ligados ao mundo do trabalho.
Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, ou seja, a advocacia trabalhista, ou seja, todos aqueles encarregados de, certo modo, velar por esse mandamento que o Constituinte legou para nós. Aqui a gente pode passar para essa segunda parte da nossa exposição, que diz respeito aos direitos sociais como direitos humanos. O primeiro pressuposto que nós temos que falar aqui é que direitos sociais são direitos humanos. Por quê? Os direitos humanos, houve toda uma disputa pós-Guerra Fria, numa tentativa de separar os direitos civis e políticos dos direitos sociais, econômicos e culturais. Hoje, sabemos que os direitos humanos são indivisíveis e não há hierarquia entre eles. Direitos sociais, portanto, são direitos humanos. E, nesse sentido, felizmente foi afirmado, talvez a letra esteja meio longe para vocês, eu vou ler rapidamente o parágrafo 5º da Declaração da Conferência Mundial dos Direitos do Homem em Viena, em 93. Diz a declaração: todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase, embora particularidades nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim como contextos históricos, culturais e religiosos, mas é dever dos Estados, aqui é o grifo, promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais. Então, aqui está muito claro, direitos sociais pertencem a esse âmago dos direitos humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, a Carta de San José da Costa Rica, vai nesse mesmo sentido, o artigo 26, quando fala da progressividade, da plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais, educação, ciência e cultura constantes da Carta de Organização dos Estados Americanos. Aqui, essa redação do artigo 26 é uma redação que ainda deixou alguma margem a dúvidas para o sistema interamericano, porque alguns entendiam que ela era mais uma exortação aos Estados para que promovessem melhorias ligadas ao mundo do trabalho. Mas essa dúvida foi gradativamente se dissipando, seja por documentos posteriores, seja por decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a gente vai ver aqui. Foi aprovada em 2012 a Carta Social das Américas, e numa Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Seu artigo 2 diz: a promoção e a observância dos direitos econômicos, sociais e culturais são inerentes ao desenvolvimento integral, ao crescimento econômico com igualdade e à consolidação da democracia nos Estados do hemisfério. Vale a pena a gente parar um pouquinho nessa redação. É interessante notar que associa, e como associa de modo certo, direitos econômicos, sociais e culturais ao desenvolvimento integral, ao crescimento econômico e à democracia. E não existe democracia sem, especialmente em países desiguais, como o Brasil e muitos da América do Sul e da América Latina, não existe democracia sem promoção, inclusão de direitos ligados ao trabalho, sem inserção de garantias ao trabalhador, de um arcabouço institucional de proteção também. Então, esse vínculo, esse nexo vai sendo feito. E percebam como o Constituinte já tinha feito isso em 88. Nós temos a Declaração de 2012, temos a Conferência dos Direitos do Homem em 93, dizendo isso que já vinha dito na Constituição de 88. Então, alguns dizem que a Constituição de 88 é datada, ela seria muito voltada a um léxico de uma determinada época. Nós respondemos aqui que não, que ela, na verdade, antecipa desdobramentos ligados à proteção dos direitos humanos. Aqui eu não vou ler porque é um pouco extenso, mas são outras partes da Carta Social das Américas que falam da promoção do trabalho decente, da redução do desemprego, do respeito aos direitos dos trabalhadores, igualdade, melhoria de condições para que se alcance a prosperidade. E nós temos, em 98, 10 anos depois da Constituição, um protocolo, que é o Protocolo Adicional de San Salvador, que é um protocolo feito justamente para equipar mais o sistema interamericano de formas de promover os direitos ligados ao trabalho. Então, esse protocolo estabelece tudo aquilo em que a Convenção Americana ficou
genérica, ele foi específico. O protocolo fala do direito ao trabalho, da obrigação de não discriminação por vários motivos, das condições equitativas de trabalho, dos direitos sindicais, previdência, saúde, meio ambiente. Ou seja, aqui o protocolo, de certo modo, explicita aquilo que já estava sugerido no texto da Convenção Americana. Nós temos também, aí é importante frisar, que um dos procedimentos do Protocolo de São Salvador foi ter um constante acompanhamento por meio de indicadores da efetividade das ações tomadas pelos Estados para os direitos ligados ao trabalho. Inclusive, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos conta hoje com uma relatoria especial de direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. Ou seja, ela também, de certo modo, se aparelhou para essa finalidade. E aqui, eu, concluindo já essa parte do sistema interamericano, trago essa inovação, uma decisão do ano passado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é do caso Lagos del Campo versus Peru, que foi um caso que envolvia a despedida injusta de um dirigente sindical, que não obteve seu retorno ao trabalho pelas vias normais do judiciário peruano, e que a Corte, pela primeira vez, dá uma interpretação muito mais enfática ao artigo 26 e determina que o Estado precise reparar toda a negativa de jurisdição e de tutela de que foi vitimado o Lagos del Campo, que era esse trabalhador. É interessante, na fundamentação da decisão, que ela reitera duas coisas muito importantes. A primeira, direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais são interdependentes e indivisíveis. Não há hierarquia entre eles. E, segundo, os Estados têm uma obrigação de respeitar direitos e o dever de adotar dispositivos correspondentes do seu ordenamento jurídico interno, que envolvem, aí, o artigo 26, o desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, aqui nós abrimos uma janela de oportunidade. A Corte, que antes tinha uma jurisprudência mais conservadora em relação ao artigo 26, agora tem uma interpretação muito mais, digamos, afirmativa, digamos, da justiciabilidade dos direitos sociais. Então, isso abre, a meu ver, um campo muito grande para que profissionais do direito, advogados, membros do Ministério Público e, nas suas fundamentações de decisões, os tribunais do trabalho, possam trazer para as suas fundamentações as normas, princípios e decisões do sistema interamericano. Eu vou passar agora, já estou na parte conclusiva, né, desse nosso diálogo, passar para um plano da Organização das Nações Unidas. Foi aprovado, em 2015, a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Uma agenda muito, digamos, muito ambiciosa, que visava a atingir metas muito amplas ligadas ao desenvolvimento sustentável. E o objetivo 8 nos interessa muito, que é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Então, essa agenda do trabalho decente, que é uma agenda que vem da OIT, ela ingressa no mundo das Nações Unidas por meio dos objetivos da Agenda 2030. Cada objetivo tem suas metas. Eu separei duas, que são as duas que falam mais perto para nós. A 8.5, que diz que até 2030 alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive jovens e pessoas com deficiência, e remuneração igual. E 8.7, tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil. Aqui tem muito a ver com a agenda institucional do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, que se engaja nessas agendas, e isso envolve, então, um componente internacional forte para essas agendas. Eu tenho alguns números, que são números que, inclusive, à medida que a gente vai se aprofundando nesses temas, a gente vai vendo como são temas que preocupam a todos os atores políticos envolvidos, independentemente, inclusive, de posição ideológica. O trabalho escravo e o tráfico de pessoas movimentam, segundo os dados da ONU e da OIT, 1 bilhão e 500 milhões de dólares por ano. A maior parte delas diz respeito ao trabalho, à exploração do trabalho sexual.
20 milhões e 900 mil pessoas são vítimas de tráfico humano e trabalho forçado numa média anual. Agora, no ano de 2016, que é o último ano que nós temos estatísticas completas, nós tivemos 40 milhões e 300 mil pessoas em trabalho forçado no mundo e 153 milhões de crianças e adolescentes em trabalho infantil. Então, isso é um dado que tem que sempre nos atacar. São dados que eles, de certo modo, eles batem em nós, né? Quando nós nos deparamos com esses números, nós vemos a dimensão do nosso trabalho civilizatório e como há muito o que ser feito. E isso envolve justamente uma ideia de desenvolvimento e crescimento econômico também. Na verdade, teríamos muito mais condições de crescimento econômico sustentável se não tivéssemos essas formas de exploração do trabalho humano. E produtos que manuseamos no nosso dia a dia, que consumimos, como o coltan, que é um mineral, como o café ou chocolate, ou como rações para animais, são feitos, em muitos casos, com trabalho infantil ou trabalho escravo. Nossos celulares, nossos equipamentos móveis, são feitos com um minério chamado coltan, em português o tântalo, que às vezes também se une, é um produto de uma fusão do estanho. Esse mineral existe em abundância na República Democrática do Congo, onde há casos seríssimos de trabalho infantil e de trabalho escravo. Nosso café, muitas vezes, é feito, na Guatemala, por meio de trabalho infantil. Nosso chocolate vem de cacau da Costa do Marfim, muitas vezes feito com trabalho escravo e infantil. E nossas rações para animais, muitas vezes, vêm de condições de trabalho análogo a de escravo na Tailândia. Então, isso mostra que nós estamos diante de um problema global, diante de uma agenda global. Então, quando falamos em proteção do trabalho humano, em uma agenda de trabalho decente, falamos em algo que preocupa o mundo inteiro. Vou mostrar algumas imagens aqui que nos mostram um pouco essa realidade. Aqui na Guatemala, a colheita do café. Aqui na Costa do Marfim, a colheita do cacau, para uso de chocolate. A gente vê trabalho infantil nos dois casos. Aqui a gente vê esse minério do coltan, o tântalo, na República Democrática do Congo. Dele vai se transformar o nióbio, que está presente em quase todos os nossos telefones celulares. Inclusive, a Apple é uma que tem sua matéria-prima aí. Nós vemos as condições de saúde e segurança as piores possíveis. Os relatos nos mostram, inclusive, que muitas vezes eles estão submetidos à vigilância armada por milícias. É uma região do centro da África de muitos conflitos políticos, e essa atividade econômica lucrativa ela é muito explorada pelos conflitos políticos. Aqui, ainda no Congo, são fotos muito expressivas. Também temos trabalho infantil nessa mineração. Quer dizer, quando vemos essas fotos, nós percebemos a dimensão do problema. Percebemos como o mundo inteiro está envolvido nesse problema. Não é um problema localizado na América Central, no Sudeste Asiático, no centro da África, na costa atlântica africana. É um problema global. Produtos que encontram o seu início do seu ciclo de consumo se iniciam assim. E são essas práticas que precisam ser, de certo modo, combatidas. Então, o que eu entendo que seja interessante para isso? Aquilo que uma professora já chamou de mobilização jurídica transnacional. Ou seja, é fundamental não apenas que haja normas de âmbito internacional que devem existir, mas que profissionais do direito também atuem no âmbito transnacional, também atuem de uma perspectiva de lutar por essa agenda civilizatória. Aqui, cada um traz a sua experiência, mas antes eu digo que eu fiquei impressionado como, recentemente, são governos conservadores, o Reino Unido e os Estados Unidos têm investido bastante nessa agenda, porque associam essa agenda a uma necessidade de um crescimento econômico sustentável. Os Estados Unidos, com a mediação de 2 senadores americanos, fizeram
fizeram um acordo com a Western Union, que é a empresa financeira que mais distribui dinheiro pelo mundo, para evitar essa circulação, essa lavagem de dinheiro obtido por tráfico de pessoas, trabalho escravo e trabalho infantil. O acordo foi num valor de 586 milhões de dólares. E com a fiscalização para que se faça o cumprimento dele. No Brasil, nós temos algumas iniciativas interessantes. Aqui, claro, que nós fazemos um pouco de propaganda das nossas corporações, né? Vejo meu colega Ângelo Fabiano, meu colega André Spies. Nós temos, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, 2 observatórios digitais, que é o Observatório Digital do Trabalho Escravo e o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. O que esses observatórios visam? Utilizando dados públicos disponíveis, que já existem à disposição, inclusive muito pela Lei de Acesso à Informação, nós conseguimos descobrir padrões. Onde há mais casos de escravidão, em que período houve mais, que empresas têm mais situações de acidente de trabalho comunicadas ao órgão previdenciário. Tudo isso está presente nesses observatórios. Nós estamos no meio de um processo de transformação no Ministério Público, a doutora Cláudia Honório, que também é uma pioneira nesse tema, para tentar mudar a nossa forma de atuação, em vez de atuarmos, digamos, na ponta, com uma denúncia, tentarmos atuar de uma forma mais global, compreendendo todos esses processos de violação de direitos que surgem. Nesse sentido, temos uma boa relação com a Organização Internacional do Trabalho, que está fazendo esse mesmo caminho. Temos um grupo que envolve representação nossa do Ministério Público do Trabalho, a Inspeção do Trabalho da Letônia e 2 órgãos de Inspeção do Trabalho na Austrália e na Nova Zelândia, que estão construindo esse modelo de práticas que envolvam uma forma mais ampla de inspeção do trabalho, fiscalização do trabalho, obrigação ao cumprimento de normas trabalhistas, para atingir esses objetivos da Agenda 2030. Então, eu termino aqui dizendo, então, que é muito importante reiterar essa mobilização jurídica transnacional. Se nós vivemos processos, digamos, que são inversos, se nós estamos vendo, no caso brasileiro, no passado recente, um movimento de decréscimo da proteção ao trabalho no Brasil, mas estamos vendo no plano internacional um movimento de ampliação, vamos dialogar com esse movimento de ampliação, vamos dialogar com o sistema interamericano, vamos dialogar com o sistema ONU, com o OIT, com agências que se ocupam dessas atribuições. E, nesse sentido, a luta pode ser concentrada em temas que têm repercussão internacional, que são as piores formas de exploração do trabalho humano: trabalho escravo, discriminação, trabalho infantil e questões ligadas à saúde e segurança do trabalho. Como? Podem perguntar, como vamos fazer isso? Nós não precisamos esperar, que nem o Peru precisou esperar, o caso Lagos del Campo para promover uma reparação a um trabalhador que foi violado, que foi afetado nos seus direitos. Porque o caso Lagos del Campo é de 89. E, como se sabe, o sistema interamericano precisa do esgotamento das instâncias nacionais, o caso precisa ser submetido à Comissão Interamericana para depois chegar na Corte Interamericana. Nós não temos esse tempo de espera. As demandas do mundo do trabalho hoje são mais rápidas. O que nós podemos fazer? Podemos inserir nas nossas peças, nos nossos documentos, nas nossas reflexões, as normas, decisões e artigos doutrinários ligados ao Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Numa atuação concreta, numa atuação efetiva. Há 2 casos em que o TST já fez isso, em 2 decisões em que algumas partes da Convenção Interamericana foram utilizadas. Nós podemos multiplicar esse esforço, no sentido de que talvez seja por meio de normas internacionais que nós venhamos a conhecer e aplicar mais a nossa Constituição. Nunca foi tão importante, em tempos de precarização, em tempos de redução de direitos, essa abertura do Brasil ao sistema internacional. Talvez por aí nós consigamos conhecer a nós mesmos. Obrigado.